فهي وهي ثم هي وهي وهي منل من الدنيا من النسب الجمل ألا لا ألا إلا لآلاء لابثين ولا لا ألا إلا لآلاء من رحل فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد. Meus prezados irmãos, eu estou aqui à vossa frente para poder partilhar convosco e trazermos uma reflexão em torno da nossa religião islâmica. Eu estou aqui à vossa frente não porque eu sou melhor, eu estou aqui à vossa frente para poder cumprir a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que nos recomenda que a pessoa que tiver conhecimento deve transmitir para os outros. Eu estou aqui à vossa frente como um peixe muito pequenino, porque os peixes grandes estão no outro lado. Mas a questão do conhecimento, todos nós somos pequenos, porque o conhecimento é tão vasto que se nós pudéssemos trazer aqui todos os álamos que existem em Moçambique e trazermos por outro lado todos os álamos que existem no mundo, cada dia ou cada minuto estar aqui a ver um álamo para trazer variados temas para poder transmitir a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, esta não iria acabar, esta não iria terminar. Por isso esta mesquita é uma das mesquitas mais privilegiadas, aonde já passaram e passam aqui grandes álamos. Mas será que a ciência esgotou? Será que os álamos quando vêm falam aquela mesma coisa que os outros já falou? Sempre há um aumento. Então esta é a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala descreve a ciência dizendo: se nós pegássemos todos os oceanos que existem na face da terra, fizéssemos de tinta, e pegávamos todas as plantas que existem no mundo e fizéssemos de caneta, pegar aquelas pequenas pontinhas de árvore, irmos esculpir no oceano para descrever a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, esta não teria fim. Então é nesse sentido que o Conselho Islâmico de Moçambique, por ter aqui no distrito de Nacala seus variados álamos, pensou bem em distribuir esses álamos em várias mesquitas para poderem trocar experiência ou transmitir a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala para com os outros irmãos. E eu fui aquele peixe pequenino que foi escalado para aqui. E eu, por conhecer a Mesquita Rábia e por conhecer também jovens que aqui frequentam, e por saber ainda que Nacala é um distrito com muitos jovens que gostam do Islã, muitos jovens que gostam de aprender, eu escolhi um tema para vocês. E acho que este tema tem a sua pertinência e a sua relevância. Este tema que eu trago para vocês tem três componentes. Primeiro é a juventude e o conhecimento na era da globalização. Vamos falar da juventude, o conhecimento na era da globalização. Então temos logo três aspectos. Temos um aspecto que é a juventude, e todos estamos aqui somos jovens, incluindo eu, porque vou falar de jovens, logo também já sou jovem. É isso. Então a barba branca não significa muita coisa. Então vamos falar da juventude e o conhecimento na era da globalização. Meus irmãos, nós estamos numa era, e todos nós sabemos, na era da globalização. Então vamos falar desse jovem e o conhecimento que o jovem adquire
Como é que esse conhecimento e essa juventude se aplica numa era da globalização? E a globalização nós já sabemos o que significa. Iremos, quando chegar o tempo e a altura, iremos definir isso e entrar em detalhes. Meus caros irmãos, nós em Moçambique somos um povo muito, mas muito privilegiado. Somos um povo muito, mas muito rico. Vocês podem não acreditar, dizer que não, nós passamos dificuldades e o chefe está dizendo que Moçambique é um povo rico. É um povo rico porque muitos países do mundo não têm pessoas como vocês. O mundo, no geral, a Europa, países que vocês já são desenvolvidos, não tem recursos humanos como nós, não tem jovens. Se vocês percorrerem naquela Europa toda, todos os países da Europa, a maior parte das pessoas são pessoas velhas, são pessoas idosas, pessoas acima de 60, 70, 80, 90 anos, não tem jovens. Em outros cantos não tem homens, os homens já morreram nas guerras. Então significa o que é isso? Que nós somos país privilegiado, temos tantos jovens, mas tantos jovens. Então daí que nós vamos falar da importância desse jovem, o que é que significa a juventude, qual é a sua responsabilidade e quais são os seus deveres. E depois vamos falar, se você é jovem, vamos falar como é que você leva a sua juventude para o conhecimento e aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, que é essa era de globalização. Meus irmãos, nós, quando Allah subhanahu wa ta'ala escolheu-nos, ou Allah subhanahu wa ta'ala decretou que nós nascêssemos, logo ao chegar ao mundo, temos responsabilidades. Dentre essas responsabilidades, começam a entrar em vigor essas responsabilidades quando nós atingimos a puberdade. Podemos definir a puberdade de 16, 18 anos, onde estamos a crescer para ser jovens. Daí você já tem responsabilidades e deveres para com Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira responsabilidade, meus caros irmãos, é que nenhum Estado, nenhum governo é feito este governo ou esse Estado sem a presença de pessoas. E essas pessoas devem ser jovens. Vamos lá recuar para a história. A nossa história islâmica. Sabe, é preciso nós apostarmos na história, porque na história há lições e na base da história o nosso imã de alguma forma poderá aumentar. E Allah subhanahu wa ta'ala recomenda-nos em muitos versículos para nós sempre visitarmos a história, para você conhecer como é que Allah subhanahu wa ta'ala fez com o povo X, como é que Allah aniquilou o povo X. Quando você vai lá e vê aquela história, aquela ação em forma viva, o seu imã aumenta. Por isso, em muitos versículos Allah subhanahu wa ta'ala tem dito: "Ulsiru fil ard", percorrei na face da terra, "Fanduru kaifa kana aqibatul mukaddibin", para vocês verem qual foi o fim daquelas pessoas que desmentiam as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Para quem já visitou Egito, para quem já visitou a Líbia, para quem já visitou o Líbano, ver a questão do Ashabul Kahf, que nós lemos no Corão, você ir ver isso, onde é que eles estavam, você ir ver o Musa alayhi salatu wa salam, que sua história está repleta no Corão, você subir na monte, como é que chama? Tur Siná, na Tur Siná, você ver isso, ver aqueles 11 poços quando Musa alayhi salatu wa salam atravessou o rio, quando Allah salvou o Musa alayhi salatu wa salam e afogou o faraó, eles não tinham água. Quando o Musa alayhi salatu wa salam foi bater e saíram aqueles 11 poços onde eles bebiam, isso aumenta o nosso imã, aumenta a nossa crença para com Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, quando eu disse vamos visitar a nossa história para vermos como é que o Islã desenvolveu e chegou até a nós. Um poeta diz: "Iqra'u tariha il fihi ibad, dalla qawmun laysa yadiruna al-khabar,
Leia a história porque na história há lição. اقرأوا التاريخ إذ فيه عبر ضل قوم ليس يدرون الخبر. Leia a história porque na história há lição. ضل قوم ليس يدرون الخبر. Povo se perde quando não tem informação. E vejam que Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala do Coran, conta-nos algumas histórias, sempre tem dito لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. No conto da história desses profetas anteriores, há lição. Para quê? Para o inteligente. Então, voltando à nossa história, o Islã, quando veio, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando recebe a profecia, o maior do seu aliado foram os jovens. O maior, ou os seus aliados, foram os jovens. A Khadija, que foi a primeira mulher, e depois o seu primo, como é que chamava? Ali bin Abi Talib. Tinha quantos anos? Quantos anos? Chegava a 18 anos, era ainda criança. Os califas que vieram abraçar o Islã, Umar bin Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, todos esses que vieram, quantos anos tinham? Todos esses, meus caros irmãos, eram jovens. Daí a importância do jovem na sociedade. Mas essa nossa juventude, que nós temos aqui saúde, temos aqui força, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E nós sabemos muito bem, segundo o Coran, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله, assim como onde terminou a ayat. É que um muçulmano fraco não é igual a um muçulmano forte, mesmo em termos físicos. O que significa que nós, como muçulmanos, devemos preservar a nossa saúde, o nosso estado psicológico. E esse estado de energia e força, ele é feito ou é adquirido quando somos jovens. Daí que a responsabilidade nossa de sermos jovens, ela será questionada no dia de Qiyamat. Será um dos passos. Se você tiver adquirido, se você tiver feito ou aproveitado a sua juventude, te levará ao sucesso. E ao contrário, te levará, o não aproveitamento da sua juventude te levará ao seu abismo. Sabemos hadith que disse: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن أربع. Nenhum indivíduo irá mover os seus passos quando sair da psicultura sem que seja questionado 4 questões. Dentre essas questões, meus caros irmãos, está a sua juventude, como é que você passou? A sua juventude, você passou aonde? Na discoteca? Passou discutindo com os outros, defamando os outros, não respeitando os outros? Aqui está o problema. A juventude, como é que você aproveitou? Então, meus caros irmãos, é preciso aproveitarmos a nossa juventude, que passa necessariamente a aproveitarmos o tempo. Aproveitar a juventude passa necessariamente a aproveitarmos o nosso tempo. Como é que esse nosso tempo nós podemos aproveitar? Quando nasce o dia, quando passa o dia, você não aproveita, ora fica ou a dormir, ou é metido em fofocas. E eu sei que nós nacalenses, nós macuas, o nosso maior defeito é entrarmos e nos entremetermos em vida do outro. É ou não é? Então vocês confirmam essa qualidade. É qualidade ou é defeito? O nosso maior defeito, nós macuas, eu não vou dizer os macuas, vou dizer nós macuas, é passarmos e perdermos o nosso tempo a falar mal do outro, a controlar a vida do outro, até o que o outro comeu, se fosse possível, até controlar o que é que na barriga dele tem. O que é que você ganhou com isso? Você no dia de Qiyamat irá responder
como é que você passou a sua juventude? Dizendo que não, eu ficava no muro para apreciar filhas de dono, ou ficava a controlar aquele senhor que trouxe na sua casa, para contar carros do outro, para acusar o outro que ele roubou, já comprou aquele carro, porque aquele já fez bombas gasolineiras, porque aquele já fez aquilo. É o que nós vamos responder. Então, esse nosso tempo que nós temos tem valor. Vocês podem pensar que não, o tempo passou, é assim. Acaso pensam que nós lhes criamos à toa e não vão regressar a nós? Allah não nos criou assim de forma aleatória, ficam aí no mundo e pronto. É uma responsabilidade que Allah deu-nos e incutiu em nós. O tempo que você perde hoje, mesmo que seja 1 minuto ou 1 segundo, você não recupera esse tempo. Não é possível você perder 1 minuto, 30 segundos, 1 dia inteiro, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano em conversas fúteis, em ações fúteis que não te beneficiaram nada, e você dizer que vai recuperar. E o mesmo aplica-se em aquela pessoa que foi à escola, voltou, não vou rever agora, vou rever amanhã. O amanhã que você refere, teria aproveitado numa outra coisa, ou não é? Por isso, Imam Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, ele trouxe uma coisa muito bonita, um qawl, e diz, quando o dia nasce, diz o seguinte: Ya bin Adam, ó filho de Adam, inni ana khalqun jadid. Ó filho de Adam, inni ana khalqun jadid, wa fi amalika shahid, ibtanimni, fa inni la a'udu hatta yawm al-qiyamah. Quando o dia nasce, logo que nasce o dia diz, o dia fala: ó filho de Adam, eu sou uma nova criatura. Qual é essa nova criatura? O dia. E são quantas horas? E são 12 horas, que é o dia, e nós também aliás, 6, 12 mais 12 horas, que são logo 24 horas. Inni ana khalqun jadid, eu sou uma nova criatura. Wa fi amalika shahid, e nas suas ações eu sou testemunha. Saibam, meus caros irmãos, que o dia vai testemunhar as nossas ações, as nossas atividades. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nós nada pronunciamos sem que tenhamos anjos que registram as nossas ações. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون. O dia de Qiyamah, neste caso, quando nós chegarmos, os nossos órgãos do corpo, eles irão falar, irão testemunhar as nossas ações, assim como o dia também irá testemunhar as nossas ações. Inni ana khalqun jadid, eu sou uma nova criatura. Wa fi amalika shahid, e nas suas ações eu sou testemunha. E o dia ainda continua dizendo: irtanimni, aproveitai-me, aproveita-me. Quer dizer, 5 horas da hora do Fajr, você deve estar preparado para aproveitar o dia e as novas oportunidades. Irtanimni, aproveita-me ou aproveitai-me. Fa inni la a'udu hatta yawm al-qiyamah, eu não irei voltar até o dia de Qiyamah. Será que nós aproveitamos o nosso tempo? E o meu grande professor, Imam Shafi, da qual eu tenho maior respeito e paixão pelas suas obras e pelos seus feitos, ele disse, e o que acontece conosco: Nu'ibu zamanana wal aibu fina, fama li zamanina aibun siwana. Quando nós, e o que acontece naquela terminologia que nós combinamos lá anteriormente, onde dissemos que o nosso defeito, nós macuas, é procurarmos a vida do outro, falarmos mal do outro, metermos-nos em fofoca. Imam Shafi'i disse: Nu'ibu zamanana wal aibu fina. Nós criticamos o tempo, mas enquanto a culpa é nossa. Culpamos o tempo, mas o defeito é nosso. Fama li zamanina aibun siwana. O tempo
não tem culpa senão a culpa ser nossa. Tahju zamana wal aibu fina. Nós criticamos e atacamos o tempo enquanto a culpa é nossa. Lau nataqa zamanu fina, idan lahajana. Se o tempo falasse, então iria nos criticar, iria nos atacar. Então, meus caros irmãos, é preciso aproveitarmos o tempo. O tempo não volta atrás. É preciso aproveitarmos a nossa juventude. Essa nossa juventude, esta nossa saúde que nós temos, esta nossa força que nós temos, ela é uma responsabilidade. É preciso usarmos a nossa energia, a nossa força em lugares e em momentos próprios. O hadith autêntico que diz: aproveitai 5 coisas antes das outras 5. Dentre elas é aproveitar a sua juventude antes de você envelhecer. Eu tenho muitas poesias, né? Aí também está aparecendo outra poesia. Querem decorar essa poesia que eu vou trazer agora? Leito. وهل ينفع شيئا leito? É o arrependimento que nós vamos ter quando nós envelhecermos. Quer dizer, você nasceu o primeiro ano até 7 anos, sim, não tinha responsabilidade. 14 anos, começa a responsabilidade. 18 anos, idem. Começa o tempo da sua bravura, da sua energia, você não aproveitou. Quando envelhece, quando chega na minha idade, quando você chega aos 40 anos, começa. Eu já deveria ter estudado. Eu deveria ter ido à madraça. Eu deveria ter abraçado o Sheikh, o Maulana Fulano. Eu deveria ter feito. O ter feito, a crítica ao tempo que você não aproveitou, irá resultar em alguma coisa. Por isso, o poeta diz: Leito, وهل ينفع شيئا ليت ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. Leito, lamento. وهل ينفع شيئا ليت. Será que essa lamentação vai me beneficiar em alguma coisa? Leito, وهل ينفع شيئا ليت ليت الشباب. Quem me dera se a juventude يعود يوما, que voltasse num dia, para dizer o quê? فأخبره بما فعل المشيب, para informar o que a velhice fez. Será que nós jovens que estamos aqui, neste momento aqui na Mesquita Rábida, queremos ter esse arrependimento quando nós envelhecermos? Queremos ter isso? Para tal, é necessário que a gente abrace as pessoas que têm bom caráter, as pessoas com boa índole, as pessoas que são exemplos na sociedade, e não nos abraçarmos àquelas pessoas que têm conduta duvidosa, não abraçarmos aquelas pessoas que proliferam na sociedade só maldades ou fofocas, não nos metermos em aquelas pessoas que criam os seus movimentos, aquelas pessoas que criam suas seitas, aquelas pessoas que criam seus grupos para combater o grupo Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Vocês sabem disso, né? Existem pessoas, assim que eu estou a falar, amanhã começam, mesmo depois da palestra, começam a emitir fatwa. Sheikh Musa Sufi não é águia. Sheikh Musa Sufi que falou não é não sei lá quantos. Ao invés dessas pessoas aprenderem a procurar o conhecimento, a vida deles é desinformar e desorientar outros jovens. Será que nós queremos pertencer a esses jovens? Não, nós não queremos fazer isso. Então, esta é a responsabilidade que nós temos como jovens. Um país, uma sociedade, a nossa sociedade islâmica, o maior recurso que tem somos nós jovens. O maior recurso que nós temos são vocês jovens, em que vocês vão aprender e vão defender o Islã, vão defender e vão responder àquelas pessoas que estão desviadas e criam seitas e movimentos para combater a Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Daí, essa responsabilidade da vossa juventude, se nós não aproveitarmos, ou se vocês não aproveitarem, no dia de Qiyamah, não irão se movimentar depois da sepultura, sem responder a essa questão. E se não responderem, é uma porta para insucesso.
Este é o primeiro ponto da nossa palestra que eu queria falar sobre a importância da nossa juventude. Meus irmãos, a juventude deve se aliar ao conhecimento, deve se aliar à busca da ciência, deve se aliar à busca do conhecimento, pois ou cujo este conhecimento do Islã é obrigatório. O conhecimento no Islã é obrigatório. E saibam, meus caros irmãos, meus amigos, meus companheiros, ainda que tenho filhos aqui, né? Sim, tenho jovens aqui da idade dos meus filhos. Aproveitem, ou seja, aliem a vossa juventude à procura do conhecimento. O conhecimento no Islã, como sabeis, é obrigatório. E o conhecimento no Islã vem antes de você, antes da adoração. O conhecimento no Islã, ele vem, ou seja, é obrigatório, a sua obrigatoriedade acaba recaindo maior você em ter conhecimento antes da sua própria adoração, porque adora só Allah subhanahu wa ta'ala em perfeitas condições quem tem conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala sempre usa o verbo fa'lam annahu la ilaha illa. Saiba, aqui já é o conhecimento, conheça o seu Senhor. Então, o conhecimento antes da adoração. O conhecimento antes da adoração. E este conhecimento, meus caros irmãos, ele deve ser procurado desde que a gente nasça até a nossa sepultura. Depois vocês vão me perguntar, o Sheikh vai falar tanto do conhecimento, mas qual é esse conhecimento? Este é outro problema que levou muitos jovens na perdição. O que é conhecimento mesmo? Que tipo de conhecimento o Islã tornou obrigatório? Todo conhecimento, meus caros irmãos, é obrigatório, particularmente em você conhecer o seu din, a ciência para você conhecer o seu din. E nós temos esses movimentos, ou essas seitas, ou esses grupos que combatem, que dizem simplesmente nós temos que aprender o Corão e Hadith, outras ciências não. Aliás, até porque eles já têm a lista dos seus alimos, dos seus chefes, e a maior parte dos chefes aqui em Moçambique não são chefes. Então, o Islã, quando fala da ciência e a sua obrigatoriedade, não limitou a busca da ciência islâmica, simplesmente não. Vocês irão me criticar, né? Esse chefe aqui, não. Todos nós queremos viajar para ir decorar o Corão, ir nos licenciarmos em Sharia, em Dawa, etc, etc. Assim é bom. Mas não é isso. Este nosso mundo que vocês estão a ver hoje, ele está no auge, graças a Allah, sim, mas graças aos muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala, quando torna obrigatório o conhecimento, ele deu-nos balizas, ele deu-nos orientações, que esse conhecimento não tem fim. E vocês podem buscar conhecimento até o auge, até onde vocês puderem. Mas vocês não vão chegar ao auge desse conhecimento, senão com a minha anuência, senão com o meu poder e a minha permissão. Ya ma'shar al-jinni wal-insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi, fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Os seres humanos e djinns, assim como outras criaturas, se vocês puderem, an tanfudu min aqtari samawati wal ard, se vocês puderem chegar lá no céu, cheguem. A resposta que deve ser cheguem, mas não vão chegar senão com ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso chama-se o quê? Que ciência é esta? Aquela ciência de navegação, ir lá, como é que chama? São as... Como é que chama essa ciência? São astrônomos. Astronomia. São austrátas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala já nos ensina
que nós podemos aprender outras ciências. Ainda vou mais além. Allah subhanahu wa ta'ala traz um exemplo. A descoberta do avião, Allah já tinha previsto isso antes do quê? Antes da descoberta atual, que o ser humano podia voar para o espaço. Allah subhanahu wa ta'ala traz um versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz que aquela pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala facilita, quer lhe facilitar para entrar no caminho reto, que é do Islã, yashrah sadrahu lil Islam, Allah facilita o seu coração, Allah abre o seu coração para entrar no Islã. Mas aquela pessoa que Allah dificulta a sua entrada no Islã, Allah disse, yaj'alu sadrahu dayiqan haraja, Allah torna o seu coração, o seu peito com muita dificuldade. Onde é que eu quero chegar com isso? Allah subhanahu wa ta'ala diz, ka'annama yas'adu fis sama. Essa pessoa tem dificuldades em aceitar o Islã, ka'annama yas'adu fis sama, como se estivesse a subir no céu. Allah usou aqui o termo ou o verbo yas'ad, um verbo tão difícil até de pronunciar. Neste versículo aprendemos duas coisas. Allah já nos ensinava que é possível nós fazermos alguns instrumentos científicos para nós voarmos. E outra lição que estamos a aprender aqui é que os cientistas descobriram: quanto mais você estiver a voar, mais dificuldade de respiração você tem. É o verbo que Allah usou, como se estivesse a subir com dificuldades. Significa o que é isso? Que nós podemos fazer o curso de pilotagem, que nós podemos ser pilotos, que nós podemos ser cientistas. Isso é do Islã. Meus caros irmãos, o mundo atual que nós conhecemos está assim, como dissemos, graças a Allah subhanahu wa ta'ala, mas graças ao Islã, que veio tornar a busca do conhecimento obrigatório. O mundo em que nós vivemos hoje, essa arquitetura, essa engenharia que vocês estão a ver, essas luzes que estamos a usar, é descoberta de quem? É cientista muçulmano ou não muçulmano? Sabem disso? Essa descoberta é de muçulmanos. A matemática e a engenharia é descoberta de muçulmanos. Mas hoje nós somos os mais atrasados. Mas o nosso atraso é porque nós abandonamos o Corão e abandonamos o Hadith. Ou por outra, estamos com o Corão, mas interpretamos a nosso belo prazer e aos nossos interesses. Que esses interesses não servem para o Islã. Não é o mesmo no Corão que todos nós lemos. Mas o que acontece é que as pessoas vão interpretar consoante seus desejos. Esquecem aquilo que é orientação divina. Eu vou vos dar exemplo desta, vou trazer mais evidências. Hoje, para você se firmar como grande cientista, você aparecer aqui, eu sou cientista, eu sou sábio, eu sou pesquisador, e você não ter passado em grandes bibliotecas mundiais, você ainda não é cientista. E essas bibliotecas estão aonde? Essas bibliotecas, meus caros irmãos, estão no mundo árabe, estão no mundo islâmico. Alguém pode dizer que não, chefe? Eu conheço uma biblioteca que está na Espanha. Então a Espanha não é país árabe nem país islâmico. A maior biblioteca que está na Europa chama-se Historial. Não é Historial com H, é com E, em espanhol. Historial. Eles dizem Historial. Essa biblioteca é de que era? É da era islâmica no tempo da Andaluzia. Que toda ciência que você quiser investigar vai apanhar lá. Tá bom, na África, Egito, a biblioteca da Alexandria é herança de quem? É herança do Ocidente? É herança dos muçulmanos.
Porque foram os muçulmanos na altura que compreenderam a importância do conhecimento e a sua obrigatoriedade e eles seguiram. É a razão que levou o mundo a desenvolver, a chegar no auge. Tá bom, vocês sabem o motivo da guerra do Iraque. Sabem que um dos motivos da guerra do Iraque é a questão da ciência, sabem disso? Assim como na história também, numa das eras, foram levados, numa das guerras que os muçulmanos tiveram, foram levados todas as referências científicas, colocaram no oceano. E nessa altura o mar e o oceano tinham mudado a sua cor por causa de livro. Então, as grandes bibliotecas do mundo são nossas, nós muçulmanos. No Iraque, na Síria, em Damasco, na Espanha, estamos a falar Espanha no tempo da Andaluzia, onde os muçulmanos tinham conquistado a Espanha. Estamos a falar da Alexandria, na nossa África, onde teve a conquista de Amr bin al-As, que tem lá uma mesquita também chamada Amr bin al-As. Então, isso para ilustrar, meus caros irmãos, que é preciso abraçarmos a ciência, é preciso abraçarmos o conhecimento, mas esse conhecimento não é simplesmente o nosso conhecimento teológico, alcorânico e de hadith. Esse sim tem prioridade em conhecermos, mas é preciso transitarmos para outras ciências. Vocês vão me perguntar, chefe, como é possível você estar nos a incentivar nós a aprendermos outras ciências se nós queremos ser tementes de Allah subhanahu wa ta'ala? E Allah já disse: "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama". Somente temem Allah subhanahu wa ta'ala os alimos. Então, quem garante aqui, ou quem te disse que esses alimos referidos aqui são alimos de hadith e de Qur'an? Você não sabe que um cirurgião, independentemente da sua religião, ele pode ter temor, ele pode reconhecer Allah mais que você? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Porque a ciência, o cientista, o alim aqui, ele quanto mais investiga em qualquer área que seja, na engenharia, na química, na biologia, na agronomia, em toda a atividade que ele faz na medicina, chega um ponto em que ele reconhece que esta fase não é uma fase que o ser humano tem conhecimento. O seu conhecimento absoluto pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu, há alguns anos, fiz um programa televisivo onde eu era apresentador e convidava várias pessoas. Uma vez eu convidei um cirurgião. Eu questionava-lhe, fazia-lhe uma questão em que eu trazia uma contra-informação para poder ter informação. Eu disse: doutor, não acha que Allah subhanahu wa ta'ala está a castigar as pessoas ao dizer para jejuar? Não é assim como nos atacam? Quem vai responder essa questão só pode ser um cientista médico muçulmano, em que ele trouxe argumentos e trouxe as reservas que o corpo humano tem, em que precisa esvaziar, em que precisa matar algumas células. Quem vai responder isso? Vai responder quem tiver outras ciências. E ele disse-me, quando falávamos da ciência, ele disse-me: não há nenhum médico. Se vocês tiverem um amigo médico, um colega, irmão, perguntem isso. Não há nenhum médico que não reconhece a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, mas a diferença está em como chegar nele. Mas todos reconhecem. Então isto aplica-se: innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Meus caros irmãos, sabem qual a diferença que existe entre nós e os animais? Ou por outra, quero declarar e dizer que todos nós somos animais. Alguém vai dizer que não, esse chefe moço aqui está com teorias ocidentais. Todos nós somos animais, ao menos que se comprova o contrário. Quem é que é animal aqui? Vocês sabem, essa discussão já não se debate agora. Vocês sabem que o Conselho de Línguas na França, em Paris, onde a questão de o ser humano ser animal ou sua origem ser animal, particularmente o macaco,
houve um debate no passado em que esse debate já foi ultrapassado, cientificamente hoje não se pode discutir. E é da mesma forma também que não se pode discutir a origem da fala, como é que o ser humano começou a falar. Mas, quando eu falo que o ser humano é animal, e a diferença que vai existir, ou que vai lhe levar a sair da espécie do animal, é o conhecimento. Se você não ter conhecimento, não tem raciocínio nenhum. E você vai ser igual a um animal que não tem raciocínio. Por quê? Senão, eu diria, o elefante é melhor que o quê? É melhor que o ser humano porque ele come e em termos de tamanho é maior. Iríamos dizer que o leão tem mais força que o ser humano e ele derruba-nos. Senão diríamos que os pássaros se produzem mais, são melhores que o ser humano. Mas eles não são melhores porque não têm a ciência, não têm a inteligência. E não só, eu ainda vou dar um subsídio. Vamos dar parcela. Sabem que Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano e criou o anjo. Quem é melhor entre anjo e ser humano? Não é anjo. Aquele que está próximo a Allah. Não é. Você como ser humano, ao ter conhecimento, você é superior ao anjo. Porque o anjo foi criado de uma forma estática. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Eles não desobedecem a Allah e fazem aquilo que são ordenados. E nós, porque Allah nos deu a capacidade de aprendermos para distinguirmos o mal e o bem. Meus caros irmãos, a ciência é obrigatória. E é na base dessa ciência, se nós não tivermos, aliás, um dos motivos, uma das reclamações que nós vamos ter no dia de Qiyamah é a nossa não aplicabilidade ou a má aplicabilidade do conhecimento, em que os residentes do inferno serão questionados e eles irão afirmar: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Se nós ouvíssemos ou meditássemos, aqui é o quê? O meditar aqui é ter conhecimento, é ter ciência. Agora, dito isto, meus caros irmãos, esta ciência, esse conhecimento, tem lugares para nós aprendermos. Tem pessoas para nós seguirmos. Tem pessoas para serem nossas referências. Tem pessoas que nós temos que seguir e também para serem nossas referências. A Dani, que horas? 18h15. Tá. Então, tem lugares, pessoas para nós seguirmos. E nós sabemos, no mundo acadêmico e no mundo islâmico temos nossas referências, que é o Corão e o Hadith. Nada disto é referência para a nossa religiosidade. Nada disto é referência ao nosso dia. Então é preciso sabermos onde adquirirmos o conhecimento, com quem adquirirmos conhecimento e como aplicar o conhecimento. E eu hoje aprendi uma coisa, onde o Sheikh Said Habib diz o seguinte: eu tinha usado isto numa outra linguagem. Eu dizia que aprender pouco criava orgulho. Então ele disse o seguinte: aprender pouco, aliás, o não aprender é melhor que aprender pouco. Eu dizia que aprender pouco criava orgulho, mas ele trouxe uma outra palavra, disse que não ter conhecimento, não aprender, é melhor que você aprender pouco. Então significa que, e eu já falei aqui na introdução, que o dini de Allah subhanahu wa ta'ala, a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala é tão vasta, em que você, ao aprender pouco, você não pode se atrever em pensar que você aprendeu.
Ou você não pode se atrever em querer discutir com os álimos. Ou você não pode se atrever em pensar que você sabe alguma coisa, ainda não sabe nada. Quer dizer, e este é um problema que nós temos aqui em Nacala. Queremos discutir com nossos álimos, não respeitar os nossos álimos. Sabe, tenham medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Estão a carregar pecados que vocês não imaginam, e é a razão que leva com que as nossas vidas ou as vossas vidas não andem bem. Ficam a deambular de um lado para o outro. Faz uma atividade, Allah não dá baraka, porque você falou mal de um alim. Quer dizer, você aprendeu meia dúzia de hadiths e já pensa que é alim. Quer discutir com o alim. Sabe que o alim, a falha dele não é falha. Um alim, ele por fazer analogia, fazer ijtihad, você vai lhe perguntar uma ação, qualquer questão, e ele na base do seu conhecimento, analogia interpretativa, responder e ele falhar, ele tem uma recompensa. E se acertar, tem duas recompensas. E você que não tem a categoria de alim, e que se mete em assuntos dos álimos, você é perguntado, logo está a responder. A pergunta não era para você, está a responder. Se responder errado, você ainda ganha pecado do tamanho de montanha. Se acertar, você pode não ter nenhuma recompensa porque não é tua capacidade. Você só acertou de forma aleatória. Então, é preciso apostarmos à busca do conhecimento e sabermos onde aplicar esse conhecimento ou como adquirirmos. Por isso, eu dizia hoje, numa das palestras, e os colegas recomendaram-me que a palestra que eu dei lá no seminário fosse a mesma réplica que ia falar aqui. Eu falei lá uma coisa muito interessante, e nós conseguimos assistir isso em Nacala. Quer dizer, em Nacala, se eu aqui lançar uma pergunta, todos sabem, ou todos são álimos, porque eu ouvi chefe X, ou porque eu li na internet, ou porque meu pai era chefe. A ciência islâmica não é assim, tem evidências e tem referências. Imam Kishk, que é um grande imam egípcio, ele quando foi perguntado quais são as dificuldades ou passos que ele usou, ou percursos que ele enfrentou, os passos que ele passou para adquirir o conhecimento, ou níveis que ele passou, ele disse: "Ta'allamtu al-ilma ala thalathati ashbar." No meu percurso de aprendizagem, eu tive 3 passos. Man ta'allama ash-shibra al-awwal takabbara. Quem aprender o primeiro passo se torna orgulhoso. É o que nós temos aqui. Algumas pessoas que tiveram meia dúzia de hadiths, decorou 40 hadiths arba'in an-Nawawi, ele pensa que é alim. Quer discutir com grandes álimos que ficaram 10, 15 anos a investigar, mas eles não se sentem sábios absolutos, e você que aprendeu em um mês, um ano, 40 hadiths, você é um grande alim. Imam Kishk disse que quem aprender o primeiro passo torna-se orgulhoso. Não é o que nós temos? Aqui muitos quando saem de uma palestra, não, aquele chefe não falou nada, porque eu ouvi, não sei lá, mas quem é você para julgar o chefe? Você sabe que Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith é doar de quem? De casa de banho, não é isso? Sim. Mas um chefe, eu posso estudar esse doar? Eu não vou vos ensinar. Vou vos ensinar? Porque vocês são confusos. Assumimos aqui que na Calense são fofoqueiros, são confusos, não é isso que nós falamos? E vocês concordaram? Vocês sabem que foram ensinados que Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith é doar de casa de banho. Mas um álimo pode vir a usar este doar para um outro fim. E eu já usei. Mas não vou vos ensinar. Uma vez eu viajei, e já fiz isso aqui em Nampula também. Eu vim, esqueci minha carta de condução no Maputo. Cheguei em Nampula, peguei carro de um amigo. Andei aqui na província de Nampula 5 dias. Cheguei em Nampula, deixei o carro e fui embora. Mas uma vez, estava com alguém que me deu o bolé. Ele disse também que esqueceu o documento, falei: vamos lá embora. Fomos andando, quando aparecemos polícia,
Eu estudava alguns duais, passávamos. Mas sempre eu tranquilizei ele que não se preocupe, vamos andar. Sabe qual é o dua que eu estudava? Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Eu como chefe tenho validade. Mas você que ainda aprendeu meia dúzia de hadith não tem validade. Não, só para vos dizer qual a diferença de um álimo e não álimo. Aquilo que você aprende na primeira classe, a mesma matéria vai desenvolver na 12ª classe. Se você terminou na 2ª classe, o seu nível não vai ser igual àquela pessoa que fez 12ª classe. Então, man ta'allama shibra al-awwala takabbara. Quem aprender o primeiro passo torna-se orgulhoso, que é o nosso caso. Que aqui nós respeitamos os álimos são iguais a nós, sabe? Não que seja permitido, mas pela honra que o álimo tem, vocês ao nós ao vermos algo deveremos levantar. Imam Shafi'i disse: "Qum lil muallim wa waffihi tabjila, cada al-muallim an yakuna rasula." Levanta-te para um professor, wa waffihi tabjila, e dê-lhe honra. Cada al-muallim an yakuna rasula, quase que o professor, o álimo, se tornava um profeta. E nós ficamos a falar a vida, até entramos em vida pessoal de um álimo. Quando você levanta e faz dua, Allah nunca ouve seu dua, porque você não merece. Você foi falar mal de um profeta, porque os álимos são herdeiros dos profetas. E ele, com o rancor dele, fechou, porque você atingiu um huquq al-ibad, você atingiu um direito humano, e esse direito humano Allah não vai te perdoar sem que aquele tenha te perdoado. وَمَنْ تَعَلَّمَ شِبْرَ الثَّانِي, e quem aprender até o 2º passo, تَجَادَلَ وَتَبَارَ, ele discute e torna confuso. Nós não temos isso. Nossos confusos, né? Aprender o 2º passo, ele pensar que não, eu já sou, começa a discutir. Não, não é assim, é assim. Mas quem é você? وَمَنْ تَعَلَّمَ شِبْرَ الثَّالِث, e quem aprender o 3º passo, alima annahu la ya'lamu shay'a, sabe que não sabe nada. Então, meus caros irmãos, a busca do conhecimento é obrigatória, como nós salientamos, como nós falamos. Respeitar os nossos álимos é um dever patriótico religioso islâmico. Quem é da era de anos 80, anos 90, sabe muito bem. Para nós que nascemos e crescemos cá na casa, na guerra de Moçambique, Angoche, temos 2 livros que nós aprendemos naquela altura. Eu vou te recordar. Muitos aqui podem não conhecer, mas os mais velhos aqui podem recordar isso. Babu ma jaa fi ittiba'i al-ilmi wa fadl al-ulama. Alguém recorda esse livro? Quem já aprendeu esse livro? Mais velhos. Está ali também. Tá, vocês já vos passou na mente o que esse livro tratava? Babu ma jaa fi ittiba'i al-ilmi wa fadl al-ulama. É um livro que na ilha de Moçambique nós cantávamos, mas eu não tinha dado o seu devido valor senão agora. O primeiro capítulo que nós aprendíamos era Babu ma jaa fi ittiba'i al-ilmi. Era um capítulo relacionado à busca do conhecimento. Mas o quê? O fadl al-ulama, e o mérito dos álимos. Você aprendia isso, mas hoje nós aprendemos o conhecimento e não aprendemos o mérito do álimo. Então isso é perigoso. Meus irmãos, é preciso a gente seguir os passos estabelecidos pelo Coran e pelo Hadith. Hoje existem movimentos desviantes, movimentos que muitos jovens também se deixam levar nesses movimentos, e porque hoje todos querem ser álимos, e o melhor caminho e o caminho fácil que eles encontraram é qual? A internet. Então é este que nós chamamos de conhecimento na era da globalização. O conhecimento nós podemos ter de várias formas.
a esta forma de internet, e nós falamos muito bem hoje no seminário, a internet, ele não é haram usar as redes sociais, podemos usar sim, mas muitos que querem combater os ânimos, que querem se titular e darem seu grau de ânimos, eles vão buscar informação onde? Na internet e pensar que eles já sabem. Não é isso que fazem. Ir à internet, baixar um hadith e você pensar que já sabe. Mas qual é o papel então do professor? Senão não existiriam professores. Então é preciso, meus irmãos, que a gente não se alie a esses movimentos em que a gente deve procurar os melhores caminhos para aprendermos o direito de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta matéria, meus caros irmãos, não é uma matéria para nós botarmos hoje, nesses minutos que nos eram reservados. Eu vou terminar por aqui, recomendando a mim, recomendando a todos vós, para que a gente valorize a nossa juventude, porque a juventude é uma responsabilidade que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos questionar, assim como também valorizarmos e incrementarmos o nosso tempo para a busca do conhecimento. Todo conhecimento é válido no Islã, particularmente o Islã, o conhecimento religioso. E também evitarmos darmos o devido valor aos nossos professores, aos nossos alunos. Eles têm um valor que nós não temos e nunca vamos ter. Você não pode pensar, por aprender algumas hadiths, você pode estar ao nível dessas pessoas. E ainda, velarmos a questão das redes sociais, em que muitas das vezes eles nos desorientam, mais do que nos orientam. Eu vou terminar por aqui, com a perspectiva de eu ter transmitido alguma coisa que tenha ouvidos, que sabe que poderá trazer alguma valia para incrementar as nossas boas práticas, de um lado, e do outro lado, virmos deixar as nossas más práticas. E assim termino. E quem tiver alguma questão poderá fazer nesses minutos que nos restam, ou por outra, temos muitas palestras nessas redes sociais, podem assistir, e quem tiver uma questão pode mandar um e-mail ou troca de alguma impressão. Estamos aqui. O que nos caracteriza é nós sempre aceitarmos aprender convosco. Termino por aqui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.